Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa vai ser com a advogada Kaline Peron de Astolfi e a gente vai conversar um pouco sobre os temas relacionados a mulheres e espero que vocês gostem. Kaline, quer se apresentar? Então, eu me chamo Kaline Peron de Astolfi. Eu sou advogada, sou mãe de um filho da idade de vocês, sou um pouquinho mais jovem, sou casada, eu sou advogada há uns 17 anos, mais ou menos isso, melhor não fazer muito bem a conta. Nesse período, eu não só advoguei, eu tive várias outras experiências. Então, eu iniciei um escritório em 2004. Logo depois, eu fui trabalhar como assessora de juízes de primeiro grau no Tribunal de Justiça. Fiquei lá alguns anos. E depois trabalhei nos negócios da família, em empresas da família. E depois eu resolvi que eu queria retornar ao começo, que era voltar a advogar, que era o que me realizava e o que me fazia feliz. E hoje eu estou aqui muito feliz em poder ter essa conversa com vocês e eu espero poder pincelar um pouquinho, contribuir um pouquinho com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Muito obrigada, Kaline. Então, eu acho que a gente gostaria muito hoje de poder conversar com você, além desse universo que envolve as mulheres, especialmente quando a gente fala em questões de violência, que infelizmente a gente vê que com a pandemia esses números aumentaram, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, em casos de violência, como que acontecem os processos de Certo. denúncia? Nós temos meninas, todas as mulheres devem ter tomado a informação, ter a informação de que existe o Disque Denúncia, que é o 180, certo? Ele funciona em todo o território nacional e também no exterior. Né? Acho que acredito que em torno de 14 países, eu não sei aqui de cor exatamente quais participam, mas é uma extensão grande. Então, nessa denúncia, a pessoa não precisa se identificar e ela não precisa necessariamente ser a vítima. Ela pode ser a mãe da vítima, ela pode ser o filho, o vizinho, né? Então, todas as pessoas podem ligar e fazer a denúncia. Além disso, eu estou indo por ordem de baixa, digamos assim, onde as pessoas não se expõem, né? A Polícia Civil de Santa Catarina, e eu acredito que em todo o território nacional também, tem a delegacia virtual. Então, a pessoa entra na internet, vai ali no site, tem delegacia virtual, boletim de ocorrência, violência doméstica, violência contra a mulher, se não me engano. Então, ali ela pode contar toda a sua história. Também, ela não precisa ir até a delegacia, porque vamos combinar que muitas vezes a exposição ela é pior do que a violência, né? A pessoa é humilhada e reumilhada quando ela precisa ir lá contar que ela está dentro do seio familiar, ela está sendo vítima, né? Então, esses são os canais que eu considero mais acessíveis e que são menos violentos, né? Ocorre que a maioria das denúncias acabam sendo, quando está acontecendo, quando tudo está em vias de fato, como a gente diz, onde alguém ligou para a PM né, a polícia militar chega lá e faz o termo circunstanciado e é todo aquele bafafá. No caso, é uma coisa que não é preventiva, né? A gente não está atuando quase que preventivamente. Né? A maior parte dos processos que a gente vê, eles são nesse caso, que é quando a polícia militar é chamada, numa situação já acontecendo, né? Não é preventiva, então alguém já apanhou, alguém já foi machucado, os filhos já ouviram de tudo um pouco, já viram de tudo um pouco. Quando temos sorte, não temos ninguém, né, ferido fatalmente ou muito ferido, e é ali que o processo se inicia, mas não seria o ideal, né? Kaline, tu pode nos contar um pouquinho sobre como que acontece, por exemplo,
vamos supor que eu sofri uma violência sexual. Aí, o que que eu faço? Tipo assim, a partir do momento em que eu decido denunciar ou que eu decido tomar alguma atitude. Puxa vida, Bárbara, é uma situação bem, bem delicada, né? Primeiro vai depender da condição, digamos, a vítima, ela vai se expor, né? Não existe como não se expor, ela precisa identificar quem foi, se ela não souber quem... A vítima é submetida a exame, esse exame é feito por entidades ligadas à Polícia Civil, né? Então, que vai encaminhar, vai fazer o exame de corpo de delito, que a gente fala, para ver se consegue coletar material. Essa prova, ela não é imprescindível, né? A gente tem muita condenação por crime sexual, onde a palavra da vítima, ela é suficiente. A coleta não identificou material, a vítima não tem marcas, mas ela atribui a violência ao agressor e a jurisprudência dominante, né? A maior parte das decisões são as que dão crédito, sim, à palavra da vítima. Tá? E deixa eu pedir, a partir de qual momento que a vítima pode denunciar? Porque, assim, tem muita gente que a pessoa é agredida, tipo, mas ele só pega no braço dela e puxa, por exemplo. Isso é uma agressão, mas a pessoa não tem ideia que ela pode denunciar isso. Então, a partir de qual momento que ela pode denunciar o agressor, ou a agressora, né? E realmente, tipo, ocorrer um processo e ocorrer algo que realmente aconteça, porque tem processos que a pessoa fala e daí não acontece nada. Então... Laura, então, assim, isso que eu falei agora se refere à violência sexual, né? Aqui, pelo que eu entendi, a Bárbara me perguntou sobre estupro, sobre violência sexual. O que você está me colocando já é outra coisa, né? Ela não tem conotação sexual, é um puxão no braço, como você está dizendo. Vamos falar no aspecto aqui de quando a vítima pode denunciar esse tipo de coisa. Acho que a primeira coisa é se afastar, né? Não se relacionar mais com alguém que manifeste esse tipo de comportamento. Jamais, né? Isso só vai progredir para situações piores. Mas esse tipo de denúncia, realmente, ele é um pouco mais delicado, que, como você falou, normalmente não dá em nada. É realmente um processo onde eu vou alegar que eu tive, né, o braço, realmente não dá em nada. Falando aqui, é pouca coisa, né? Uma advertência, uma multa, uma coisinha de nada. Por isso que eu digo que é mais assim, a gente tem que se proteger se afastando desse tipo de pessoa do que esperando que vai ser lá na justiça que isso vai ser coibido. Não vai. Como você tinha falado, não existe o trabalho preventivo, só tem a solução depois que os crimes maiores já foram cometidos, né? Sim, tanto que agora foi no ano de 2015, se não me engano, tá? Minha memória não é tão boa, é que foi incluído um agravante para os casos dos crimes serem cometidos em razão do gênero, né? De uma violência ser, digamos assim, penalizada com mais gravidade em função da pessoa, a pessoa morreu porque era mulher ou foi agredida porque era mulher. Então, agora isso é penalizado com, se eu não me engano, é 1/3 a mais, né, o agravante. Mas nessa situação de, foi um puxão no braço, foi uma coisinha, vai acabar ali numa lesão corporal leve, quando muito. Então, isso não vai levar ninguém para a cadeia e isso não vai coibir ninguém de praticar. É a questão da pessoa mesmo, da gente não se relacionar com homens assim, a verdade é essa. E em casos de processos que a vítima escolheu denunciar, quando esse processo segue, qual que é o tempo, mais ou menos, que dura um processo de violência sexual? Cada tipo de situação se enquadra num tipo penal diferente, né? Muito embora o tempo do processo normalmente é o mesmo, né? Não tem essa diferenciação.
É difícil da gente falar algo assim objetivo, porque no judiciário nós não temos, eu não tenho como dizer dura 1 ano, 2, 3, 5, vai depender, né? Mas eu digo assim, no primeiro grau, em torno de 2 anos. Se houver recurso dessa sentença, condenatória ou absolutória, vai pelo menos mais 1 ano no tribunal. Né? Então, vamos colocar aqui que numa justiça ágil, respeitado, contraditório, ampla defesa, uns 3 anos. E durante esse tempo, existe alguma prevenção, alguma lei, digamos, que esse homem pode chegar perto dessa mulher, porque ela pode ser intimidada, ela tira esse processo, porque estou me processando. Existe algo para prevenir a mulher mesmo após essa denúncia? Complicado, viu? Isso tem que ser requerido, tá? Muitas vezes requerido novamente. Tem que ter, digamos assim, um embasamento para dizer, a não ser o caso quando se pede medida protetiva, né? Que alguns já vêm com medida protetiva aplicada, tá? Mas quando as partes conviviam, né? Tinha um relacionamento, aí normalmente já é deferida uma medida protetiva, onde há proibição do agressor de se aproximar da vítima, estabelece-se distância, não pode isso, não pode aquilo, aí depende do caso concreto, né? Mas nesse caso onde eles são estranhos, né? A violência aconteceu na rua, é uma situação de ser buscada essa proteção, tá? Mas se eu for dizer aqui que ela é concedida para todos, eu vou estar mentindo. Na vida real, a polícia não tem essa estrutura, tá? Muda alguma coisa em questão de denúncia para criança, adolescente e para adulto? Tipo, o que muda? Ou é tudo igual? Eles não mudam nada? Não é igual, né? Não é igual, porque daí para o adulto, ele tem, ele pode tomar a decisão de não querer que o processo tramite, né? Mas no caso de criança, daí a ação é pública incondicionada. Tomando conhecimento, a autoridade policial precisa comunicar ao Ministério Público e o processo tramita independente da concordância das partes. É diferente. E tem que ser, né? Com certeza. Porque muitas vezes, agora vou talvez sair um pouquinho do assunto, mas muitas vezes a criança, ela sofre violência dentro de casa. Então, não pode ser os genitores que vão decidir se o processo vai tramitar ou não, porque muitas vezes as coisas acontecem até mesmo com a conivência. É uma realidade dura, dói pra gente falar aqui, mas nem toda criança tem um lar protegido, né? E nesses casos, aí, por exemplo, vamos supor que uma criança, ela foi violentada sexualmente. Aí, o que acontece, por exemplo, entra quem na situação? Entra, tipo, alguém para tirar a guarda? O que acontece? Olha, eu já vi muitos casos onde os pais perdem a guarda, sim. Tá? A criança vai para abrigo ou para uma família substituta. Aí, muitas vezes, o processo não dá em nada, então volta. É muito triste, gente. É muito triste. Eu acho que, assim, o nosso país, a gente precisa trabalhar educação, porque a vida aí fora, realmente, e não acontece, assim, longe de nós, sabe? Nós todas aqui moramos numa cidade pequena, onde a gente acha que não acontece, mas acontece, sim. Até isso que a gente sempre pensa no BLIV mesmo, que a gente talvez não tenha recurso para agir de forma direta, mas só o trabalho de espalhar informação, de poder conversar sobre esses assuntos e as pessoas ficarem sabendo disso já ajuda pelo menos a mudar a realidade que a gente tem conhecimento, de a gente ficar mais alerta. Então, eu acho que nós também buscamos, de certa forma, fazer um trabalho de prevenção, né? Sim. Esse trabalho que vocês estão fazendo está levando informação e de uma forma leve, né? Não é aquilo que eu falei, não é aquele textão que a advogada está postando, né? Vocês estão trabalhando de uma forma atrativa.
não é só, digamos assim, está acessível, né? Hoje em dia, muita gente tem acesso à internet, as pessoas mais simples, mais humildes estão vendo vocês também, isso se replica, vocês são daqui, então vocês têm credibilidade local, eu estou pensando localmente, mas eu sei que vocês estão tendo, assim, vocês estão trabalhando no mundo, né? Estão na internet, estão levando informação para o mundo. Mas eu aqui estou pensando localmente, e o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, porque essas carinhas são palpáveis, né? Elas estão na rua aí, e vocês têm credibilidade. Isso é bem bacana. Não fica distante, né? Da menina, ou até, eu vou falar da criança, do menino lá, do, né, pobrezinho do bairro, eles sabem que vocês estão aqui divulgando essa informação de que isso existe aqui. Tem uma delegacia aqui, o 180 vai atender a ligação daqui, né? Enfim. Até por isso que a gente explica, né, como é que acontecem as coisas, como você pode fazer o passo a passo e tal, porque você pode fazer as coisas, tipo, por exemplo, as pessoas recorrem a Chapecó, né, para ir fazer, enfim, várias coisas, né, que não tem aqui em Xixiri, mas tem muita coisa para você conseguir denunciar, e muita coisa que você pode recorrer aqui em Xixiri mesmo, ou região, né, cidades pequenas que tem aqui. Eu vou pedir agora de um ponto mais seu como sabendo de leis e artigos do Brasil. Tem realmente leis e artigos e, enfim, coisas que atendem às necessidades da mulher quando ela vai denunciar alguma coisa, ou ela tem que fazer por fora, ou ela tem que, tipo... Por exemplo, tem muita gente que faz denúncia recorrendo à Lei Maria da Penha. E tem para todos esses tipos de agressões e violências? Na verdade, assim, Laura, a lei, ela é muito boa, tá? Nós temos uma lei muito bem feita. Em que pese o Código Penal ainda precisaria de alguma... Ele é muito antigo e tal, mas nós temos leis esparsas de todos os sabores no país, né? Elas atendem, sim, às necessidades, é o que eu acho, né? Eu não sou uma super especialista em direito penal, que isso fique claro. Eu faço para alguns clientes em específicos que me procuram, eu não sou especialista em direito penal, não é a minha grande área de atuação, eu faço esporadicamente, né? Então, estudo caso a caso. Mas o que eu percebo que a gente não tem na vivência que eu tenho no trabalho é uma estrutura do Estado de cumprir essas leis. Então, se a mulher vai fazer uma denúncia, ela não tem, na minha opinião, né, um lugar onde ela vá se sentir acolhida, né? Não sei se vocês viram, por exemplo, lá, não era o caso de denúncia, mas a história da Mariana. Mariana, isso? Naquela audiência, né? Por mais que ali a lei estava até sendo cumprida, mas o ambiente não era adequado. Ela precisava de uma mulher do lado dela, né? Uma advogada, uma promotora, aquilo não estava um ambiente propício para ela. E é isso que eu digo, você chega para fazer uma denúncia, se você for vítima de violência sexual, você vai chegar naquele ambiente frio, muitas vezes, né, não vai te constranger, a gente não tem, assim, uma estrutura desejável nesse sentido. Por isso que muita gente, quem tem condição, vai procurar uma coleta particular, etc. Vai ter muito mais condições de instrumentalizar a prova do que realmente a maior parte das vítimas embora aconteça em todas as classes sociais, mas a gente sabe que a maior parte das vítimas ainda é pobre. Muitas vezes não tem toda aquela... E não é... Quando a gente fala julgando, parece que a gente está falando do juiz. E, na verdade, o juiz, ele é o menos... Ele é o que menos, digamos assim, ele tem um papel menor dentro dessa história, porque ele precisa que tudo venha pronto pelo poder dele, pelo papel dele, né? Ele precisa avaliar o que vem construído no processo. E é essa construção das provas que eu entendo que a gente precisaria melhorar, que é essa assistência antes do processo. É a estrutura da Polícia Civil, dos órgãos assistenciais, da saúde pública, né? Porque ali vai ser o médico
vinculado à polícia judiciária, que vai fazer todo esse acolhimento, não só o médico, como os assistentes, enfermeiro. Eu não sei exatamente quem é que está fazendo esse tipo de coleta. Eu não atuo exatamente, né, no direito criminal, de repente, aí vocês têm até mais informações sobre isso, mas o que a gente vê é essa falta de estrutura. Delegacia da mulher, tipo assim, eu sofri uma violência, daí eu vou o quê? Na delegacia normal, na delegacia, tipo, pra mulher? Como é que funciona, sabe? Então, aquilo que eu estava falando antes sobre Disque Denúncia, em ordem, né? Disque Denúncia, delegacia virtual, ali tem a delegacia virtual especializada, que vai o boletim de ocorrência para a delegacia da mulher, né? Mas aqui a gente não tem essa divisão de espaço exatamente, né? As delegacias, elas estão conectadas. Olha que Santa Catarina tem uma boa estrutura, tá? Perto de todo o território nacional. Por mais que eles estejam procurando melhorar, ela está muito aquém ainda do que precisa, né? E aí que eu ia abordar aquilo que a gente estava conversando ali no início. Principalmente quando eu trabalhava no fórum, eu trabalhei muitos anos numa vara criminal, tá? Como assessora de juiz. E a gente percebia, assim, que muitas mulheres, no momento que iam a juízo, muitas pediam para o juiz, doutor, por favor, encerre esse processo. Eu preciso que ele volte para casa. Eu preciso que ele volte a trabalhar. Que é aí que eu ia abordar a dependência econômica. Né? Porque aí, assim, a gente vive num país de população, que tem bastante população carente, e dentro dessa população carente, a gente tem aí mulheres e crianças, que dependem muitas vezes, muitas não, inúmeras vezes, do agressor economicamente. Então, por mais que a gente monte uma estrutura para denúncia, que as penas sejam graves, etc., etc., a gente não vai mudar essa realidade se nós não tivermos mulheres que possam se sustentar independente do companheiro. E aí a gente pode vir pensar até para as outras classes. A gente tem muito disso também em situações onde não há aquela pobreza extrema, né, onde a família é de classe média ou até de classe alta, mas é o marido que, sem o marido, ela vai ficar sem nada. E até pensando nisso, que só fazer um link com o que a gente estava comentando antes a respeito do tempo, né? Como é demorado um processo assim, pelo menos talvez para vocês seja comum, né? Que vocês veem processos que são demorados mesmo, mas para quem é de fora, assim, eu vejo 2 anos e um processo que você tem que ficar relembrando o acontecimento a todo momento como algo muito sofrido. Então, você tem ainda toda a situação econômica que você tem que ficar todo esse período sem ajuda financeira, se você, no caso, depende desse homem, né, para se sustentar, e ainda todo esse tempo se recordando daquele acontecimento, tipo, aí quando a gente se depara com essa realidade, que entende por que muitas mulheres não denunciam, né? Sim, eu acho que assim elas suportam até que seja possível, né? E muitas morrem tentando fazer ser possível. Quando você fala, para vocês pode ser normal, sabe? Eu ainda não consegui me acostumar, eu ainda não perdi essa capacidade de me indignar com essa demora. Muito embora quando eu trabalhava lá dentro, a gente entendia por que aquilo acontecia. Porque, primeiro, você precisa ouvir as duas partes, tem intervenção, né? Tem que se ter as formalidades para garantir o contraditório, a ampla defesa. Mas também o judiciário precisaria se estruturar melhor para dar celeridade a isso. Porque, realmente, você, às vezes, 3 anos, quando vem as sentenças, isso já passou, né? Muitas vezes está em outro relacionamento, já está sendo vítima de outro agressor. É uma coisa que não dá para a gente aceitar isso, né? A gente precisa continuar, digamos assim, acreditando que isso não vai mais ser assim, que isso vai ser rápido, que a punição vai ser ágil.
não só por nós, mas pelas nossas filhas e pelas outras mulheres que estão aí por vir, né? E realmente, ainda mais quando é uma violência domiciliar, eu penso muito na questão dos filhos, que além de ter essa convivência, sofrer com isso diariamente, depois se encarar todo um processo, a separação, de às vezes se o pai é condenado, às vezes não paga pensão, daí que a mãe ainda fica ainda mais preocupada, porque além do próprio sustento, tem que sustentar os filhos. E daí que vem o nosso objetivo de incentivar o empreendedorismo entre as mulheres. E gostaria de conversar contigo sobre isso. Existem leis, digamos, quero abrir um comércio, quero começar a ter meu próprio negócio. Como que eu posso começar? Então, a gente estava conversando um pouquinho lá no começo sobre isso, né? Que nós temos muita mulher empreendedora, né? Que ela nem sabe que ela é uma empresária, já vamos usar a palavra do direito, ela nem sabe que ela é uma empresária, mas ela é, né? Não no conceito legal, mas de fato, eu conheço muita mulher que sustenta a casa vendendo pano de prato, fazendo bolo, né? E aquilo que o marido ganha, às vezes, é aquilo que eles vão guardar como patrimônio, né? Enfim, né? Deixa para lá essa parte. A gente lembra de uns casos concretos, assim, né? Que na hora que as pessoas vão se separar, daí ela não tem direito a nada, porque aquilo foi tudo ele que guardou, mas ela sustentou a casa todo aquele tempo com aquilo. Deixa para lá. Então, como nessa parte eu atuo bastante, tá? Então, por isso que aí a gente tem um monte de causa para contar, se fosse a situação. Como que ela faz, né? Dependendo da atividade que ela realiza, e aí teria que ver qual é o faturamento, quanto que ela vende, né? O que ela produz exatamente. Existem linhas de crédito que ela pode tomar, por exemplo, em banco, que se ela tiver a atividade dela regularizada, ela consegue tomar um capital de giro, né, para alavancar aquele negócio. Então, respondendo a tua pergunta, como que ela pode fazer? Se ela tem o dinheiro, ela monta o negócio, né, sem capital externo. Se ela não tem o dinheiro, em regularizando, como que é regularizar, né? Dependendo do quanto ela produz, existe algum formato de personalidade jurídica mais adequado, seja um MEI, seja uma microempresa, né, uma EIRELI, então, que vai ser favorável à tributação ali para ela. Então, tudo depende de quanto ela arrecada, né? Então, ela regulariza isso com a ajuda de um contador. Hoje, nós temos inúmeros contadores, muitos competentes, fazem um trabalho excelente, não é, digamos assim, eu não preciso, qualquer um, né, bate na porta ali de todo mundo tem um contador que conhece, regulariza com muita facilidade. Hoje em dia, os escritórios de advocacia também auxiliam nisso, né, porque é uma situação muito simples, tudo online, né, a gente vai ali no site da Receita, organiza, junta comercial, se for o caso. Aí, ela tendo isso organizado, dependendo do tipo de atividade, se ela precisa de recurso, ela toma esse recurso em nome dessa personalidade jurídica, digamos. Ela não fica, a pessoa física, né, como responsável por aquilo. Então, nisso, ela entra no jogo da economia do empresário. Com isso, gente, vem aquele recolhimento de tributos, dentre eles o do INSS, que vai garantir para ela lá na frente, né, com 62 aninhos aí, quando ela perder a força de trabalho, ou como um complemento de renda, porque tenho muitas senhoras aí dando banho, né, na gente, produzindo muito, mas vem aquele complementozinho de renda para viajar, para aproveitar, enfim, desse tempo que ela contribuiu, porque mesmo que a gente seja um excelente gestor dos nossos recursos, agora eu falo como pessoa, né, a gente não está livre de cometer algum erro, ou de cometer algum erro, ou de ter que pagar alguma coisa, enfim, que não estava programado, enfim, um acidente de trânsito, né, qualquer coisa inesperada, doença. Então, se você está responsável por guardar esse dinheiro ele pode ir embora, né, por uma situação assim durante a nossa juventude.
Juventude que eu falo 50 anos. E quando você tem essa aposentadoria programada para depois, ela não vai ser atingida por esse tipo de situação. Então, você vai estar protegido lá na frente. Eu sei que para vocês talvez isso seja muito distante, mas eu acho que a gente tem que levar também o conhecimento das mulheres que elas precisam se preocupar com isso. Tá? Seja porque as forças de trabalho, elas não ficam a mesma durante a vida toda, seja porque os homens, a maior parte, se preocupa com isso. E o da mulher vai ficando de lado, sabe? E eu vejo, assim, eu atendo muitas senhoras nessa situação. E é bem triste, assim, e às vezes é difícil de regularizar isso depois de um tempo, né? Não tem mais tanto tempo para arrecadar. Então, seria bem importante para qualquer atividade que você comece a exercer, né, que a gente trabalhe regularizada. Isso não é difícil. Hoje a gente tem várias formas de fazer, tá? Muito legal esse esclarecimento. Eu acho que pode ajudar muitas mulheres a concretizar mais as ideias e tirar aquela ideia de que para eu ser considerada uma empresária ou uma empreendedora eu tenho que fazer algo extraordinário ou já ter recursos financeiros, e não é isso. E, né, como você estava falando, eu acho que isso vai abrir os olhos de muitas pessoas. Sim. E muitas são empresárias já, só não sabem. Só não sabem que são, né? Falta aquele olhar com autoestima mesmo de delas se verem como empreendedoras. Elas são, mas elas não se veem como, né? Mas é muito legal saber disso, né? Saber que, tipo, tu tem como recorrer a tudo isso, tu tem como... Porque tem muita gente que não tem essa informação de, putz, eu preciso pensar nesse meu futuro, nesse meu possível acidente, ou essa possível... Essa hipótese, né? Essa incógnita que tá aí. Então, tipo, é muito legal ter alguém para falar isso para elas. E sabe uma coisa que eu tava pensando? Tipo assim, querendo ou não, hoje em dia tem muita gente que não tem dinheiro, né? Que tá numa situação um pouco complicada. Todos Então, estão. exatamente, ainda mais em meio a uma pandemia, né? Mas tem gente que, assim, tipo, realmente, assim, né, não tem condições básicas. E eu fiquei pensando, tem alguma maneira dessas pessoas, por exemplo, independente do problema que for, sabe? Violência sexual, ou enfim, qualquer coisa, dela conseguir um auxílio gratuito? Auxílio, de que tipo de auxílio? Auxílio jurídico? É isso, desse meio aí mesmo. Nós temos aqui em Xanxerê, no estado, né? Mas aqui em Xanxerê, atualmente, nós temos a Defensoria Pública, né? Mas, enfim, sim, tem essa possibilidade. A Defensoria Pública é justamente voltada para casos de pessoas que necessitam de serviços jurídicos e que não têm condições de pagar. Então, ou a pessoa vai procurar diretamente o serviço da Defensoria, ou então ela vai ser encaminhada. O Tribunal de Justiça, ele nomeia um advogado que está cadastrado para trabalhar, tá? Ele está, atualmente, nós temos, a OAB tem um convênio com o Tribunal de Justiça, então os advogados que estão interessados em trabalhar pela assistência judiciária, ele é remunerado pelo Estado e ele é nomeado para atuar numa situação específica, tá? Só que a pessoa não escolhe o advogado daí, né? É aquele que é nomeado. Ou o defensor público, né? Que vai atender. Não, que bom saber que tem essas coisas, né? Que, tipo, querendo ou não, mesmo você não tendo tanta condição financeira, você tem esse amparo jurídico, você tem esse amparo, você tem essa ajuda, né? Tem. Porque, querendo ou não, é complicado, né? E, por exemplo, então, pelo que a gente estava conversando antes, a nossa lei, ela é, não diria completa, mas ela é boa, tem bastante amparo, tem pessoas que fazem serviço gratuitamente e, mesmo assim, nós temos casos que não desenvolve, que não funciona, e eu não consigo entender do porquê que isso continua acontecendo, entende? Vitória, então, assim, como eu estava falando, até vou corrigir, a pessoa não está, digamos, falando do advogado, ele não trabalha gratuitamente, tá? Ele é remunerado pelo Estado.
tá? O Tribunal de Justiça tem um convênio com o Estado e o advogado recebe, tá? Então, não é de graça, a primeira coisa. A pessoa, digamos assim, ela vai ter o atendimento porque o profissional vai estar sendo remunerado. Sobre as coisas não acontecerem, como advogada, eu preciso colocar que existem os dois lados. Vocês têm pai, têm irmão, né, se relacionam com o sexo masculino e sabem que, digamos, como é que eu posso dizer de uma forma formal, mas informal, tudo tem dois lados, né? Então, não tem como se fazer, muitas vezes, precisa ser respeitado o contraditório, né? O contraditório é ouvir o outro lado, ver qual é a prova que foi produzida, até porque senão nós poderíamos vivenciar uma situação de injustiça também, né? Eu sempre penso que nenhum homem está livre, muitas vezes, de ser acusado de uma coisa que não fez. Isso seria perigoso a gente ir para esse lado também. Né? Nós precisamos ser coerentes. A gente sabe aqui que o índice de violência é altíssimo e eu não estou aqui levantando essa bandeira de que mulher denuncia, né, que as denúncias não são verdadeiras. Não, não é isso. Estou querendo explicar só por que muitas vezes tem algumas formalidades que atrasam, mas que nós não temos como pular isso, como abrir mão disso, porque isso é uma segurança, né, que o Estado de Direito garante para o cidadão, que ninguém vai ser condenado injustamente, né? Então, a lei, ela é boa, não completamente boa, mas digamos que eu não consigo responsabilizar a lei em si pela demora ou como você disse, pelas coisas não acontecerem. Eu acho que muitas vezes as coisas não acontecem por aquela falta de estrutura que a gente tem lá no começo, de coleta de prova ou de denúncia prévia. As denúncias chegam quando a situação está muito grave já, então a gente não consegue trabalhar preventivamente. Como que a gente trabalharia preventivamente? Se a gente não tivesse tanto homem como o único mantenedor das famílias. Então, o trabalho vai mais lá atrás ainda, dessa educação, da gente melhorar a qualidade da educação e da saúde, para que as mulheres, para que as meninas tenham as mesmas condições de se desenvolver, que elas não engravidem cedo, não se tornem mães tão cedo, que elas consigam se inserir no mercado de trabalho com qualificação, seja curso superior, ou seja trabalho técnico, né? Tem muita coisa que se pode fazer, tem muita profissão que não necessita de uma graduação e que são muito rentáveis e que isso traria independência, né, para essas famílias. E educação também, porque eu estou falando aqui como mãe de menino. Como é que esses rapazes estão sendo educados? Como esses homens estão sendo educados? O que eles veem em casa? Né? O que nós estamos tolerando? Então, eu acho que a gente precisa também reduzir essa tolerância, esse erguer o tom de voz. Né? Você falaria assim com outro homem? Não falaria, então não fala comigo. Não, é que nem em questão de escola, né? Se tu for analisar, por exemplo, tem escolas, a maioria pelo menos, que menina não pode ir de shorts, menina não pode ir de calção, tem que ir só de calça. E o menino pode ir de calção, pode ir de short, vai como quer, entendeu? E isso, tipo, querendo ou não, é bem ridículo, né? Porque Sim. ainda se tivesse um argumento bom, ok, mas o argumento que dão os meninos não sabem se controlar. Então, tipo assim, não faz sentido, né? Puxa vida, o que eu vou falar sobre isso? Meu Deus do céu. Nós não somos animais, né? Lógico que eu não vou sair nua porque eu não quero me expor, né? Porque a lei veda também, eu não posso.
mas não, isso não dá direito a homem nenhum encostar, tocar. E vou falar uma coisa, isso independe se a mulher está com pouca roupa ou muita roupa, tá? Esse negócio de não vai se controlar, se a pessoa tiver essa índole, não importa o que você esteja vestindo, né? É algo ainda muito cultural, né? Por exemplo, como que isso não acontece? Usa roupa comprida, não mostra o corpo. Não é educar o homem para ser educado, para ver a mulher do jeito que a mulher é, que é um corpo como qualquer outro, que o corpo não é um convite. O corpo não é um convite. Só que, infelizmente, igual você disse, não é isso que muitas vezes é ensinado e é tolerado ainda muita coisa. Então, pode até ser que você não ensine o seu filho, seu irmão, seu amigo a ter essa postura, mas vendo outros homens mais velhos que ele tem como referência, ele acha que é o jeito certo. Então, assim, eu acho que é muito importante os homens verem pelo nosso lado também. Sim. Mas é uma coisa que há muitos anos eu olho, eu não assisto mais há muito tempo o tal do Domingão do Faustão, esse tipo de programa. Mas há muitos anos eu olhava aquilo e falava, gente, por que tem que ter essas mulheres seminua ali objetificadas? Eu usava uma expressão feia até em casa, parece uns miquinhos de circo. Por que fazem isso com a mulher? Por que deixam elas numa situação tão de objeto? Aquilo ali é o que as famílias estão assistindo, reunidas. Eu não sei se vocês vão achar, ai, que preconceito, elas são bonitas. Realmente elas são lindas. E isso vem lá atrás ainda, não sei se vocês lembram de programas como Banheira do Gugu, aquelas que ficavam com tô falando de coisa que vocês nem viram, né? Ficavam com bambolê, aqueles corpão bonito e tal. Mas nenhum programa me choca tanto pela aquele monte de mulher daquela forma como esse que eu citei aqui. Vamos evitar os nomes. Mas porque eu acho que eles põem a mulher de uma forma objetificada. Elas são lindas, mas o jeito que elas estão expostas e até o tratamento que o próprio apresentador dá, me parece que ele fortalece esse estigma da mulher objeto. Até porque, se a gente for pensar nesse sentido, elas estão lá como bailarinas, elas treinam assim cara, não sei, não tenho nem ideia, mas elas devem treinar muito para conseguir tá lá, fazer coreografias, e elas são apreciadas pelo quê? Igual você disse, pelo corpão que elas têm. Então, se fosse talvez uma profissional tão talentosa e tão dedicada quanto essas outras, mas que tá acima do peso, ela não vai estar lá. E não é pela falta de talento, sabe? Então, essa situação é muito excludente também. Você viu por outro lado, né? Você acrescentou aquilo que eu falei, você viu uma outra situação que eu não havia pensado, realmente. Mas eu queria só voltar a ressaltar que o que eu não concordo é com a forma, o enfoque que é dado no programa. O fato de elas serem bailarinas e serem talentosas, enfim, eu acho que elas poderiam estar lá, mas de outra forma, sendo apresentadas de outra forma, né? Porque do jeito que elas são expostas lá, elas são expostas como corpos, não como bailarinas. Infelizmente, é isso que acontece e muitos comportamentos assim que a gente vê que é normal, mas que também reforçam uma ideia machista, né? Sim, sim. E aí isso se reproduz no barzinho da esquina, né, na casa noturna, onde a pessoa que está trabalhando muitas vezes vai sofrer violência porque ela é vista como objeto, mas ela está ganhando a vida, né? Ela promove aquele evento, ela vende ingresso, ela se apresenta, mas ela não é vista como uma profissional, ela é vista como objeto em função dessa cultura que a gente que a gente vem aí, e a gente está com dificuldade de mudar isso, na verdade, né? E eu acho, inclusive, que a gente retrocedeu um pouco, sabe? A gente não só progrediu nesse sentido, a gente deu uma paradinha e voltou um pouquinho, sabe?
Eu acreditava que nessa altura aqui nós não estaríamos mais falando sobre isso, honestamente, né? Eu saí de casa, eu fui morar sozinha, eu tinha 15 anos. E eu sonhava que o mundo parecia muito menos perigoso e parecia que as coisas estavam indo bem. Mas, né? Mas um tempo para cá eu tenho a impressão de que a gente está retrocedendo e falando sobre coisas que a gente não precisaria mais estar falando. Nós estamos falando de obviedades, não estamos? Né? Da questão do respeito à mulher, do corpo da mulher, da mulher como empreendedora, né? É a pessoa como empreendedora, é o empreendedor. Nós não precisaríamos estar separando isso em gênero, mas nós fomos obrigadas a voltar uma casa, né? Nesse ludo aqui, voltamos várias casas a reforçar que sim, as mulheres precisam estar inseridas, sim, elas precisam se preocupar com isso, sim, a mulher também deve, sim, a mulher também pode. Quando isso, na minha opinião, é um assunto tão ultrapassado. Sabe que na minha visão também é mais ou menos assim, porque na minha cabeça as coisas funcionam muito simples, sabe? Tipo, eu sei que não funciona assim, mas na minha cabeça poderia funcionar assim, entendeu? Tipo assim, eu te respeito, tu me respeita, independente do gênero, sexo, enfim, o que for, sabe? As pessoas, elas são julgadas e analisadas pelo exterior e não mais pelo caráter, pela mente, por aquilo que ela tem, pela essência, né? Não é. Pelo que elas são, né? Mas uma coisa que há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu achava que realmente as mulheres, que essa situação estava resolvida, que no mercado de trabalho estava resolvido, ou que nas famílias mesmo isso estava resolvido. Mas aí eu comecei a ter algumas vivências, e aí que eu me dei conta de como, não sei se eu era muito ingênua, ainda sou talvez, mas eu não via esse machismo, essa dificuldade que as mulheres falavam tanto que existia. E, de repente, eu comecei a entender, porque eu comecei a sentir em algumas situações, né? Por exemplo, situações onde eu percebi que para uma mulher estar, ela tem que ser muito, mas muito melhor do que os homens que podem estar ali. Para ela estar como mulher, e se ela tiver uma boa aparência ainda, isso piora muito. Se ela for bonita, né, piora muito, porque ela corre o risco de, né, a gente tinha umas situações assim, chegou a fulana para embelezar a nossa reunião. Puxa, a mulher não é isso. Ou então ela tinha que ter uma competência assim muito maior para ser aceita do que é esperado do homem, sabe? Ou então mudando o enfoque dentro das famílias, quando as famílias vão direcionando os negócios, quem vai cuidar do quê, sabe? Muitas vezes a mulher, a filha, né, tá ali cuidando dos pais, preocupada com os pais, dando assistência para os pais, e quando ela percebe a outra parte, digamos assim, que vai cuidar financeiramente dela, que é dar sequência nos negócios da família e tal, ela foi excluída de tudo. Ela ficou como cuidadora, e se houver um filho homem na família, ele é que é a preocupação dos pais, né? Como se a mulher ela fosse daí a preocupação do homem que ela arranjar, ou dela mesma, porque hoje em dia a gente sabe que nós somos a nossa preocupação, né? Nós é que temos que cuidar de nós. Isso é importante, a gente, por mais bem casado, por mais, né, que você venha de uma família com posses, você precisa cuidar de si, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas eu comecei a perceber muito isso, e não digo só comigo exatamente, mas nas vivências das pessoas né, do meu convívio, de que isso sim existia. E eu lá atrás, na minha ingenuidade, achava que isso era ultrapassado. Quando a gente estava projetando o Blive, a gente fez uma pesquisa. E a gente chegou em mais de 700 pessoas. Não lembro agora exatamente quantas, mas foi por aí. E tinha uma pergunta em específico que era: você já sofreu algum tipo de violência? E aí, muita gente, não lembro a porcentagem agora, mas foi mais da metade, falou que sim.
E a gente não pedia para especificar, né? Que a gente não quer que se exponham. E aí ela perguntava, tipo, vocês denunciaram? E aí, tipo, a maioria falou que não. E aí a gente perguntava o porquê, né? Tipo, por que você não denunciou? A gente deixava um espaço aberto para ela digitar. E, cara, foi tanta coisa assim que a gente leu, foi tanta coisa, sabe, tipo, porque eu era criança, porque era da minha família e me chantageava. Tipo, foi tanta coisa assim pesada, sabe? E pessoas da região, sabe? Pessoas, tipo, a maioria delas de Xanxerê mesmo, sabe? Teve E tu uma olha e fala assim, resposta que foi porque eu sabia que não ia dar em nada. Várias respostas nesse sentido. exato. E são umas coisas tão pesadas, assim, sabe? E, tipo, tu não acredita até tu não ver, até tu não tá ali acreditando. Porque, assim, parece uma coisa distante, parece uma coisa de jornal, uma coisa, tipo, lá de São Paulo, de Rio de Janeiro, alguma coisa assim mais longe. Mas, tipo, do nosso lado acontece, sabe? Às vezes tu tem uma amiga do teu lado que aconteceu e ela só não te contou porque ela tem medo ou alguma coisa assim. Ou vergonha, né? E isso se replica, assim, eu vou dizer, a violência contra a mulher, ela não é praticada só por homens. Preciso deixar isso muito claro, né? Existe uma, digamos, a cultura da mãe que foi agredida pela avó e que vai agredir a filha, e que vai perpetuar aquele ciclo de violência. E a violência que eu falo, ela é verbal, psicológica, financeira, né? Eu tenho uma situação de uma conhecida que relatou numa oportunidade que, quando ela era jovem, tinha uns 16 anos, ela relatou para a mãe que ela estava se relacionando, tinha tido suas primeiras relações sexuais, estava se relacionando sexualmente com o namorado e tal. E a mãe, no primeiro momento, aconselhou, enfim, deu alguns conselhos, né, de contraceptivo, etc. E no momento seguinte usou aquilo para dizer para a filha, olha, teu pai mandou dizer que, já que se o fulano quer mulher, então ele que sustente. Então a família estava abrindo mão de custear os estudos dela, ela estava entrando na faculdade na época, e a mãe dela usou aquilo, né? Ela não sabe exatamente se foi o pai que mandou dizer ou se foi ideia da mãe, mas dizer, já que o fulano quer mulher, então ele que banque. Já colocando ela numa situação de vulnerabilidade, entende? E esses casos, assim, nossa, eu fiquei chocada com essa história. E também eu já ouvi de homens que eles falaram que e se eles estavam sendo estavam em uma posição machista e tal, pode até ser, mas eu acredito que em partes isso pode até ser considerado que às vezes a maior competição das mulheres é com as próprias mulheres e que as mulheres duvidam muito mais do trabalho delas mesmas, sabe? Então, tipo, claro, existem aquelas que não são assim, que não se encaixam, como também existe essa porcentagem de mulheres que, não sei, instintivamente vai duvidar muito mais do trabalho de uma mulher do que de um homem e que cobra mais muito as mulheres. Então, acho que a competição que às vezes existe atrapalha, acaba influenciando nessa questão também de injustiça no mercado de trabalho, de violência, mesmo que indiretamente. Tentando acrescentar alguma coisa a isso que você disse, eu concordo contigo, mas a solução que eu vejo para isso é nós, como mulheres, nos curarmos, para a gente não perpetuar, porque eu acho que assim, aquele que é ferido, aquele que sofre isso na pele, de alguma forma, ele tem a tendência de muitas vezes às vezes não se trabalha direito e a gente acaba perpetuando esse tipo de comportamento. Então, nós fomos colocadas numa situação difícil, duvidaram de nós, digamos assim, nos maltrataram, e muitas vezes a gente vai replicar isso com uma amiga, com uma conhecida,
com a filha da amiga, ou com uma funcionária, ou com uma estagiária, enfim, com outras mulheres do nosso círculo. Nós perpetuamos aquilo que a gente sofreu. Eu estou falando nós, digamos, vocês ainda são mais jovens, ainda, né, estão com mais possibilidade ainda de acordar antes para não perpetuar isso. Porque eu acredito que todas vocês já sentiram um pouquinho dessa diferença no mundo, né? De como é ser mulher no mundo. E que vocês, que a gente acorde, eu me coloco junto, que a gente acorde para a gente realmente não perpetuar isso. Porque nós somos, pelo menos, mais da metade da população somos nós, mulheres. E se o mundo está difícil para as mulheres, é porque nós temos colaborado. Muito interessante, não tinha pensado que o motivo disso acontecer era uma perpetuação, repetir um comportamento que a gente tinha sofrido. Bem interessante. Se eu for parar para falar disso, eu vou ficar aqui até as 10 horas da noite. Mas a gente percebe muito, assim, da conivência até das mulheres em relação a isso. De muitas vezes a filha, enfim, das mulheres estarem sendo coniventes com aquela situação. Às vezes, na maior parte das vezes, elas não são a agressora em si, mas elas entendem aquilo como normal, ou como mereceu, ou como eu também sofri, ela que também sofra, pensando em relação de mãe e filha agora, né? E nós precisamos reverter isso. Precisamos nos curar, falo aqui como mulher em sentido amplo, nós precisamos nos curar e nós precisamos proteger umas às outras. Acolher, né? Acho que a palavra é essa, acolher. E voltar um pouco naquilo que a gente estava falando. Então, julgar a mulher que teve esse comportamento agressivo com a gente, por exemplo, de novo, vamos citar mãe e filha. Se a mãe, então, teve um comportamento agressivo comigo, então não julgar que eu vou transmitir isso para outra mulher, mas julgar que quem estava errada era a mãe. Então, julgar pela pessoa, né? Não por ser mulher. Sim, exatamente. Para mim, eu tirei todas as minhas dúvidas. Eu acho que essa conversa foi muito boa. Não sei se, Karine, você gostaria de comentar mais alguma coisa, se a Bá tem mais alguma colocação. Vamos ouvir a Bárbara, que ela está quietinha aí. Agora que eu percebi que vocês fecham o microfone, eu deixo o tempo inteiro aberto aqui. Fala. Não, eu também já tirei todas as minhas dúvidas. Eu só não estou falando tanto, porque a hora que eu começar a falar, tipo, a gente vai até, sei lá, amanhã conversando, entendeu? Porque esse é um assunto que eu adoro conversar, eu amo conversar. Então, eu acho que talvez a gente possa marcar de novo um outro dia, porque considerando que já deu, tipo assim, mais ou menos 1 hora e pouco, e a gente já deu um bom tempo. Então, eu acho que talvez a gente possa marcar mais um outro dia para trazer mais uma conversa, assim, porque tem muita coisa que a gente ainda não conversou e que é muito importante, né? Tipo, a gente conversou muito tempo e ainda assim a gente não conseguiu conversar tudo que é necessário, né? Eu até ia sugerir que a gente marcasse uma segunda conversa, porque eu percebi que tem dados que vocês, que seria importante, vocês não, que seria importante trazer e que eu não trouxe. E que eu acho que a gente poderia complementar com esses dados, seja da estrutura da própria delegacia aqui, de como que está esse atendimento exatamente, né? Eu tenho essa possibilidade de ir até lá, de olhar, etc., fazer um exame em loco, posso fazer, porque isso tudo muda muito, né? Então, aquilo que estava sendo feito no ano passado pode não estar sendo feito agora. Então, eu não me senti confortável exatamente em dizer como que está sendo feito, porque, né, que fica chato. Mas eu poderia coletar essas informações técnicas exatamente e a gente poderia fazer algo mais específico ainda, tá? Só vocês me avisaram e a gente marca, tá? Com certeza. Vou usar a Isa, assim, de isca pra gente ir conversando, sabe? Ótimo, mas eu estou à disposição de todos vocês. Coitada da Isa que me atura, né? Marcando, desmarcando.
Ai, coitado de mim, é um problema mesmo. Mas foi muito bom, Kaline. Muito obrigada. Eu vou passar seu contato lá no grupo das meninas, que qualquer coisa, então, elas falam diretamente contigo. Tá. Muito obrigada. Aprendi muito com você hoje. Você me fez pensar bastante. Então, foi ótimo. Obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho e dedicação. Que bom. Vamos continuar em contato. Um beijo para vocês e eu fiquei muito grata pelo convite, tá? Muito Um beijo. obrigada, Kaline. Até. Beijo.